Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras. Bom, semana passada, então, eu trouxe um pouco sobre o que precisava sair, né, de você. E pra mim, eu lembro muito dessa régua do 880, de tipo, agir com muita impulsividade em algum lugar e com muita contração em outro, né? Com muita resistência em outro, sendo que a vida está pedindo para você encontrar sua medida e você só vai encontrar quando você sentar para entender quais são as suas prioridades. Não basta ter na sua cabeça quais são suas prioridades, quais são os seus sonhos, porque a gente precisa olhar para aquilo. Né? Muitas vezes a gente acha... Quantas vezes a gente faz conta de cabeça, né? Não. E no final, não é aquilo que a gente pensou. É a mesma coisa que ter um cartão de crédito com um limite super alto, né? A gente, eu vou passando isso aqui no cartão e não sei o que e tal. E tá tudo bem, depois eu pago, isso aqui eu parcelo e não sei o que. Só que quando você vê, o cartão tá gigante, ele passou do que você poderia pagar naquele mês. E é muito desse lugar. Se a gente não senta para olhar as coisas, não tem como a gente saber aonde que a gente tá agindo compulsividade, aonde que a gente tá procrastinando e a vida tá pedindo mais, né, borboleta? Então, e não é a primeira vez que isso sai para você, né? Se isso tá saindo é porque, os ciclos estão se repetindo e tem alguma coisa que você não olhou ainda que precisa ser olhada. Então, é muito desse lugar também. Dito isso, o que precisa entrar na sua vida, sabe? Vamos aqui, Temos aqui a carta da imparcialidade, o 880, lembra o caminho do meio que eu acabei de falar? A carta da força, do sucesso, da alegria e da gratidão. Borboleta, várias coisas aqui. Primeiro o que precisa entrar. Essa questão da força, primeiro você perceber e se reconhecer mais forte do que você imagina, né? Ser mais gentil consigo mesma, porque eu sinto que tem borboleta que se acha muito pequena, que tem muito medo das coisas, etc. Só que se você olhar minimamente para o seu histórico, você vai ver quão grande você é, quão poderosa você é, quantas coisas você já venceu, quantas coisas você já resolveu. E aí eu entro no ponto do sucesso, porque se eu te perguntar assim, você se sente uma pessoa bem-sucedida? Você vai me responder que sim ou que não? Responde aqui nos comentários. Você se sente uma pessoa bem-sucedida? Sim ou não? E aí é muito importante essa pergunta, porque eu sinto que tem borboleta achando que não é bem-sucedida, que não tem sucesso na vida, só que a sua referência está errada. A sua referência ela tá em outras pessoas e não em você mesma. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, 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 borboleta, porque eu já me comparei muito com outras pessoas. Eu já, sabe assim, nossa, aquela pessoa já tá em tal lugar e eu ainda tô aqui. Aquela pessoa já fez tudo aquilo e eu ainda tô aqui, sempre com aquela impressão, sabe? De tipo, nossa, estou atrasada, ou não fiz o que eu deveria, ou a pessoa tá conquistando e eu não, ou com a sensação de que eu cometi muitos erros e por isso que eu tô pra trás. E será que a gente tá com a referência certa? Porque a referência tem que ser a gente mesmo. E aí eu vou dar um outro exemplo bom que eu tenho nutrido dentro de mim, que é com o meu próprio corpo. Na leitura da semana passada, né, se você não assistiu, assiste a parte 1 primeiro. Eu tava falando no meu processo de emagrecimento e tal. E uma vitória, uma referência que
que me ajuda muito nesse processo sou eu ser a minha própria referência com relação ao emagrecimento. Porque eu já tive várias fases da minha vida, várias versões. E eu estou agora uma Estefânia com 33 anos, que já teve 2 filhas, já teve 2 gestações, né? Passou por 2 gestações. E antes de pensar em ter filho, né? Eu passei por uma grande transformação interna de autoconhecimento que me fez acordar para a vida e me exercitar, e cuidar de mim, me alimentar melhor, etc. Entre a minha primeira filha e a segunda filha, né, eu tive um corpo que eu nunca tinha tido antes da gravidez, justamente por conta dessa consciência. E aí, no final da segunda gestação e com o segundo corpo voltando, né, eu comecei a me colocar em lugares de, tipo assim, muita cobrança, porque eu era aquela... antes de engravidar da Lili, eu tava no meu melhor corpo e não sei o que e tudo mais, uma cobrança, assim, né? Só que eu preciso entender que eu também já não sou mais aquela Estefânia, eu não sou mais a Estefânia que era só a mãe da Ana. Agora eu sou a Estefânia mãe de 2. E eu também não sou aquela Estefânia que nem cuidava de si mesma quando era solteira, né? Que estava acima do peso, que se alimentava super mal, que não se exercitava. Eu sou outra versão, que já não é mais nem aquela, nem a outra, etc. E o que eu posso levar de positivo disso tudo é que eu posso ser ainda melhor. Eu não preciso ficar me comparando com a minha melhor versão ou com quem eu era, etc. Eu posso ser melhor que todas as outras juntas. Por quê? Porque eu já tenho uma bagagem. E é isso que você deveria, sabe, trazer para você, borboleta. Você ser a sua referência de sucesso. Se você se comparar, olhar anos para trás e tudo que você caminhou, todas as suas conquistas, tudo que você mudou, tudo que você já se abriu para fazer diferente, olha como você é a sua melhor referência. E às vezes você não se acha bem-sucedida porque você cometeu um erro. E não é verdade. Ser bem-sucedida não está diretamente relacionado com a quantidade de erros que a gente comete ou deixa de cometer, tá? Ser bem-sucedida é a gente saber o que quer e a gente saber que a gente está se melhorando para chegar nesse lugar. Isso sim é ser bem-sucedida. Porque erros, tropeços, qualquer caminho vai ter. A gente precisa disso, não só para se levantar e com mais força, mas para ter referência, né? Quando a gente comete erro, a gente sabe o que não está alinhado para nós, né? O que não nos traz alegria. E aí a gente entra para a questão da alegria também, borboleta. Tem borboleta que tá muito séria, que tá muito assim, sabe? Problema, eu tenho que resolver isso. Você só, sabe, a sua vida, ela é pautada em problema que você tem que resolver. Você não para pra sentar e tomar um café, pode ser sozinha, e tipo, pra não falar das coisas que você tem que resolver, pra não falar. Qual foi a última vez que você sentou sozinha ou com alguma pessoa sem falar de desafio nenhum que você tá passando? Sem falar de questões nenhuma, só falando de coisa boa. Você já parou pra pensar? Ou as conversas sempre vindo de você ou da outra pessoa, vocês estão falando sobre os problemas, sobre os desafios, sobre questões. Então é uma coisa que a gente precisa pensar, né? E dito isso, borboleta, gratidão, sabe? A gratidão precisa entrar mais na sua vida. E não que você não seja uma pessoa grata, tá? Não é isso. Mas eu sinto que às vezes pode ser que você esteja tão mergulhada na autocrítica, sabe? Eu sou desse jeito, eu errei, não sei o que, etc. Ou então tão mergulhada na seriedade de só conversar sobre desafios, de só falar de problema, ou de só ficar com a sua mente querendo resolver. O dia inteiro você tá resolvendo coisa mental. Precisa resolver isso, precisa resolver aquilo, que você não é grata por você mesma. Eu sinto que é uma gratidão por você, sabe? De você se reconhecer e ser grata por tudo que você já conquistou, por tudo que você já mudou internamente
e já cresceu, sabe? Pelo seu crescimento. Você nutre gratidão por você mesma? Você já se agradeceu? Você já agradeceu seu corpo por te sustentar? Você já agradeceu suas versões anteriores por elas te trazerem até aqui? Por você mesma, por você ter tomado aquela decisão que foi boa pra você, por você ter dito aquele não que você queria dizer, faz tempo você não conseguia e você conseguiu. Você já se agradeceu por isso? Então eu sinto que é muito desse lugar, borboleta. Tá bom? Seja mais generosa e imparcial com você mesma e não tanto 880. E é isso. Espero que faça sentido pra você. Um grande beijo, fique com Deus e até mais.